Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nessa aula, nós vamos falar sobre três forças comuns em nosso dia a dia: força de atrito, força de arrasto, que é o atrito entre os fluidos e os sólidos, e a força centrípeta. Bora lá. Apesar da ideia que nós temos de que o atrito é sempre um vilão, saiba que sem ela nós não conseguiríamos andar a pé, ou de carro, ou de bicicleta, e nem mesmo segurar uma garrafa para tomar água. Pensa um pouco, para caminhar é preciso que haja atrito entre os pés e o solo, porque assim a terceira lei de Newton ela consegue entrar em ação. Nós empurramos o solo para trás e o solo nos empurra para frente. Isso tudo por meio da força de atrito. Nós sabemos muito bem também que quando o chão está molhado, aumenta a chance de cair. Isso porque o atrito é bastante reduzido e o nosso pé tende a deslizar. Agora, quando nós seguramos uma garrafa, né, mudando de assunto, como nessa forma da figura, é a força de atrito entre os dedos que segura a garrafa. E essa força de atrito, ela atua para cima, ok? Então, assim, o atrito é a força exercida entre dois corpos em contato e que se opõe ao deslizamento mútuo. Em geral, quanto maior a rugosidade entre as superfícies, maior tende a ser essa força de atrito. Basta ver essa rugosidade é exibida aí nessa animação. Leonardo da Vinci, que foi um artista, cientista italiano e muito mais do que isso, ele foi o primeiro a dar importantes contribuições para o entendimento da força de atrito. Ele verificou experimentalmente que a força de atrito depende da natureza dos materiais em contato, ou seja, se é entre madeira, metal, madeira e plástico, etc., né? E também que o atrito aumenta conforme o peso da carga aumenta. Isso é, se você dobra o peso da carga, vai dobrar a força de atrito. Se você triplicar o peso da carga, o atrito vai triplicar. Então, é assim que a força de atrito funciona. E por fim, a força de atrito independe da área da superfície de contato. E isso é muito esquisito. A gente sempre tem a impressão que aumentando a área de contato, o atrito aumenta, só que isso não é verdade. Veja aí o bloquinho vermelho sobre a superfície azul. Independente da forma como você coloca o bloco e puxa ele, a força de atrito exercida sobre ele é a mesma ou praticamente a mesma na prática. Isso porque quando a gente aumenta a área de contato, né, ao colocar esse bloco deitado, o peso do bloco é distribuído sobre uma área maior. Então, o que acontece? Cada um dos pontos de contato do bloco é menos pressionado contra a superfície. Então, é por isso que a força de atrito é a mesma para qualquer área de contato. Ok? Retomando as descobertas de Da Vinci, Amontous e Coulomb perceberam que existem duas formas de atrito: o atrito estático, que é quando os corpos estão em repouso entre si, ou seja, não há deslizamento, e o cinético, quando os corpos deslizam entre si. Eles descobriram que, uma vez em movimento, a força de atrito cinético é independente da velocidade relativa entre os corpos, ou seja, a força de atrito permanece praticamente constante com qualquer velocidade entre corpos. Ok? Então vamos traduzir essas leis experimentais, né, para a gente formular uma equação matemática. Para um bloco sobre uma mesa em repouso, nós vemos que a força de atrito é variável. Por quê? Porque ela depende da intensidade da força F externa aplicada para tentar mover o bloco, né? Então essa é a ideia. E a força de atrito, nesse caso, varia de zero até um valor máximo. Como assim? Ela varia até o valor que é dado por μ estático vezes a normal. Esse tal de μ estático é um coeficiente de atrito estático e ele depende
dos materiais das superfícies e da rugosidade entre elas, tá? E já a força normal é a força de contato entre as superfícies. Quanto maior é essa força, maior é o atrito. Mas veja, como o bloco está em repouso, a força resultante horizontal é nula e a força de atrito é sempre igual em módulo à força aplicada. Então, toda vez que o corpo estiver em repouso, aplicando a segunda lei, Φ é igual a F externo. Okay? No caso em que o bloco desliza sobre a superfície, aí a força de atrito permanece constante e é dada pela expressão Φ igual μ cinético vezes a normal. De novo, o μ cinético é um coeficiente de atrito cinético ou dinâmico e também depende dos materiais das superfícies de contato. Então, resumindo tudo isso, a gente consegue ver esse comportamento no gráfico. Esse gráfico mostra a força de atrito sobre a força F aplicada. E nós vemos que, até o valor máximo, a força aplicada é igual à força de atrito. Depois que inicia o movimento, a força de atrito permanece constante. Então, depois que entrou em movimento, independente da velocidade, a força de atrito será sempre a mesma, com alta velocidade e com baixa velocidade. Se o corpo parar de novo, aí volta para o começo. Você deve aplicar uma força para vencer o atrito estático para iniciar o movimento novamente. Ok? A tabela a seguir mostra alguns valores experimentais de coeficientes de atrito entre dois materiais diferentes. Note que o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito dinâmico, pelo menos até o que se sabe até agora, né? Veja o seguinte, o coeficiente de atrito estático da borracha é maior para com um asfalto seco do que é para o molhado. Isso como era de se esperar, né? Todo mundo sabe que em dia de chuva é perigoso andar de carro na estrada. Porque é isso, né? O coeficiente de atrito estático ele tende a diminuir, né, com dia de chuva, e aí torna perigoso, né, do pneu escorregar, tá? Bom, e vamos aplicar isso então nos problemas aí que em geral a gente observa, tá? Veja o seguinte, na aula passada a gente estudou esse sistema no qual nós desprezamos o atrito entre a caixa de massa 1 e a superfície horizontal. E quando nós aplicamos a segunda lei de Newton para as duas caixas, nós chegamos primeiro nessas duas expressões, né, para a caixa 1 e para a caixa 2, e nós vimos que somando essas duas expressões, eliminando a tração, nós vimos que a aceleração é proporcional à massa da caixa pendurada, inversamente proporcional à soma das duas massas. E nós vimos também que nesse sistema, o que faz as duas caixas se mover é a aceleração da gravidade que puxa a caixa 2 em direção ao centro da Terra. E é isso que movimenta esse sistema e por isso a aceleração também é proporcional à aceleração da gravidade. Ok? Só que agora, se a gente pega esse mesmo conjunto e tenta deixar ele um pouco mais realista, colocando uma força de atrito entre o bloco e a superfície horizontal, né? E agora supondo também que essa caixa ela sofre o deslizamento, veja como é que fica a expressão para a caixa 1. Ela vai ficar tração, né, que é na direção do movimento, menos a força de atrito, porque agora ela tende a dificultar a caixa 1 de andar para a direita. Né? Então, T menos Φ é igual a M1 vezes A. Então, lembrando que a força de atrito cinética é dada por μ cinético vezes a normal, aí a gente tem que pensar, mas o que é a normal nesse caso? Então, se aplicarmos a segunda lei de Newton na vertical, para a caixa 1, a gente identifica que a normal é igual ao peso da caixa 1, né? Então, a gente pode substituir, né, isso na força de atrito, chegando em μ cinético igual a M1 vezes G. Cobrindo a
segunda lei para a caixa 2 e somando com a expressão que nós já tínhamos antes, chegamos a M2G menos μ cinético vezes M1G, igual a soma das massas vezes a aceleração, e, portanto, a aceleração é M2G menos μ M1G dividido por M1 mais M2. Então, veja que nessa expressão, a diferença entre ela e a equação que nós obtivemos no sistema anterior sem atrito é justamente o fato de aparecer um termo, né, que dificulta o sistema de se locomover, né, e é dado por essa subtração, né, de μ cinético vezes M1 vezes. Interessante, né? Tanto é que se a gente supor que não há atrito, esse termo vai zerar e vai voltar na equação que a gente tinha antes. Então vamos ao primeiro exemplo dessa aula. Exemplo 1. Na figura abaixo está representado um bloco de massa 2 kg sobre uma mesa plana horizontal. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano são μ estático igual a 0,28 e μ cinético igual a 0,25. Uma força F horizontal, cujo módulo pode variar de 0 a 8 newtons, é exercida sobre o bloco. A DOT G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Item A. Determine o módulo das forças de atrito estático e cinético exercidas sobre o bloco quando a força F varia de 0 para 8 newtons. E item B. Construa o gráfico de FAT versus F aplicado. Bora lá. Começar a resolver, vamos colocar as forças que atuam sobre a caixa, peso, normal, FAT, sempre oposta à tendência de movimento, né? Por isso ela é oposta ao F. E aí, né, marcando aqui os eixos X e Y, nós sabemos que na vertical a força resultante em Y é zero, pois a caixa não tende a se mover nessa direção. Então, a normal tem que ser igual ao peso mg. Maravilha, então com isso a gente consegue calcular as forças de atrito que podem estar atuando sobre essa caixa. E a gente começa pelo FAT máximo. Ou seja, qual seria a força de atrito máxima que tenderia a atuar sobre essa caixa? FAT máximo, conforme nós vimos aí na teoria, é μ estático vezes a normal. Como a normal é igual ao peso vezes g, substitui os valores, 0,28 vezes a massa 2 vezes 9,8. FAT máximo é igual a 5,5. Tá? E por fim, se a caixa estiver deslizando, a força de atrito cinético vezes a normal. Cinético mg, substitui os dados, 0,25 vezes 2 vezes 9,8. FAT, nesse caso, 4,9. Agora, qual que é a resposta para o problema? Aqui é o seguinte, ele está insinuando no texto que a força vai aumentando de 0 até 8 newtons. Então, entre 0 e 8, qual é a força de atrito nessa situação? Então, aí é o seguinte, se a força está crescendo de 0 até 5,5, então, para F menor do que 5,5, menor ou igual, né, 5,5 newtons, e aqui eu vou supor que a caixa está em repouso, isso é importante, tá? Então, se o F for menor ou igual a 5,5 e a caixa estiver em repouso, a força de atrito será igual, em todas as situações, igual a F. Independente da força que atua aqui, até 5,5 newtons, que é o máximo, a força de atrito será igual a F, tá? Desde que a caixa esteja em repouso. Agora, se a caixa estiver deslizando, então a força de atrito, independente do valor de F, vale 4,9. Ah, professor, mas e se a força for 2 newtons? Ela está em movimento? Tá, então a força de atrito é 4,9.
Então, por isso aqui, eu nem vou colocar, tá, que vai de 5,5 para cima. Se a força vai crescendo continuamente de 0 até 8, então para F maior do que 5,5, a força de atrito é 4,9. Porém, não interessa, a caixa deslizando, a força de atrito é 4,9 newtons. Caixa está em repouso, então a força de atrito é igual à força externa que está tendendo a fazer a caixa andar. Maravilha? Então, item B, se eu fosse construir um gráfico e considerando que a força ela vai crescendo continuamente, então o comportamento é esse aqui, né? A força atinge o valor máximo em 5,5 e posterior a isso, né, conforme a força vai aumentando, ela é 4,9, tá bom? Porém, é importante saber, né, que quando a força F vai diminuindo, a força de atrito, ela vem até aqui, ela permanece em 4,9. Exemplo 2. Um bloco de massa 5 kg é puxado ao longo de um piso horizontal por uma corda que exerce uma força F de módulo 20 newtons e ângulo 25 graus. Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático sobre o bloco e o piso é de 0,30 e o coeficiente de atrito cinético é de 0,20, determine. Item A. O bloco se movimenta. Item B. Se o bloco se movimenta, determine o módulo da aceleração do bloco. Caso contrário, determine o módulo da força de atrito que atua sobre o bloco. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né, marcar as forças que atuam sobre a caixa. Então eu tenho peso normal, Fat contra o deslizamento. E aí eu vou decompor essa força F, né, para a gente poder resolver o problema. Então eu vou ter essa componente de baixo, aplicando aí as relações trigonométricas, né, seno e cosseno. Então aqui a componente x, F cosseno de θ, e na vertical F seno de θ, ok? Então aí, adotando aqui os eixos x e y, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, eu vou supor aqui, fazer uma suposição, tá? Para ir mais rápido. Vou supor que a força resultante y é zero. É uma suposição. Só para facilitar aqui já escrever a equação dessa forma. Supondo isso, o que, que eu tenho? Que a normal mais F seno θ tem que ser igual ao peso mg. Né? E aí, então, normal vai ser igual a mg menos F seno de θ. Substituindo aí, ó, massa vezes a gravidade, menos 20 vezes seno de 25 graus. Então, fazendo essa continha, nossa força normal vai dar 40,55. Então, nossa suposição estava correta. Se aqui desse negativo, significa que essa suposição, né, então ela estaria errada. E o que, que acontece? A normal, no máximo, ela vai ser zero. Quer dizer, assim, no mínimo ela vai ser zero. Se ela desse negativa, significa que a caixa já está voando e aí não haveria força normal, tá? Então aqui nossa suposição está correta. Normal, então, ela é 40,55. E o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Para a caixa se mover, eu preciso ver qual é o valor de F cosseno θ e ver se ele é maior do que a força de atrito máxima que pode atuar sobre essa caixa. Então, primeiro vamos calcular o F cosseno. F cosseno é 20 vezes cosseno graus. O F cosseno de θ, ele dá 18,13 newtons. Tá? Já o Fat máximo, ele é o mi estático vezes a normal. Então, aqui o Fat máximo vai ser 0,30 vezes 40,55. Fat máximo vai dar 12,165. Opa, então veja, como F cosseno de θ dá 18,13 e é maior do que
12,165. Isso significa que a caixa se move. Então, a resposta para o item A é sim, pois F cosseno de θ é maior do que Fat máximo. Ok? Maravilha. Então, agora, para a gente calcular a aceleração no item B, a gente tem que lembrar que essa caixa, então, estará deslizamento, certo? Ela estará deslizando. Então, nós vamos calcular o Fat nesse deslizamento, que é o μ cinético vezes a normal. Só lembrar disso, tá? Trocar o μ estático pelo μ cinético. E aí já vamos aplicar a segunda lei de Newton, né? Acho que é mais fácil. Então, aqui, ó, força resultante X é a massa vezes a aceleração que está ocorrendo aí na direção X. Força resultante em X, então eu vou ter na direção X o F cosseno de θ, menos o Fat, que é o μ cinético vezes a normal. Isso é massa vezes aceleração. Logo, a aceleração vai ser o F cosseno de θ, cinético vezes a normal, dividido pela massa do conjunto. Substituindo aí os dados, né, 18,13 que nós já tínhamos calculado, menos 0,2 vezes a normal, que era 40,55. Tudo isso dividido pela massa da caixa, que é 5, nós vamos chegar que a aceleração aí nesse caso é de 2 metros por segundo, tá? Então tá aqui a solução desse problema, beleza? Outro tipo de resistência ao movimento é o da força de arrasto. Quando um corpo se move em um fluido, seja ele o ar ou outro gás ou um líquido, ele vai oferecer uma resistência, que é dada pela força de arrasto. Quando nós estamos falando do ar, a gente costuma chamar isso de resistência do ar, não é? Veja na primeira foto a esquiadora se agachando para reduzir os efeitos dessa força. Já os paraquedistas estão nessa posição de águia para maximizar a força de arrasto. A força de arrasto, ou conhecida como drag do inglês, é sempre oposta ao movimento e depende da velocidade relativa entre o fluido e o corpo. Ou seja, quanto maior a velocidade do corpo, maior tende a ser essa força. Nós percebemos muito isso na prática quando a gente coloca o braço para fora do vidro do carro em movimento. Em alta velocidade, o vento empurra o nosso braço muito forte para trás. Agora, não façam isso, tá? Mas eu sei que todo mundo já fez, então é isso que a gente sente, né? E é isso que a gente observa nessa figura, né? Quanto maior V, maior tende a ser a força FD, que é o drag. Outro fator importante é a área de contato do sólido com o fluido. Quanto maior for a área de secção perpendicular ao movimento, maior tende a ser a força de arrasto. Então veja, a área que eu estou falando é essa área embaixo, né, que está diretamente em contato aí com o fluido. Então, se eu diminuo essa área, a força de arrasto será menor. A força de arrasto ela é calculada de maneira empírica da seguinte maneira. Para altas velocidades, o fluxo tende a ser turbulento e a força de arrasto é proporcional ao quadrado da velocidade. Então veja essa expressão aí. T é o coeficiente de arrasto, que é uma grandeza adimensional e que depende de fatores geométricos do corpo. A é a área de secção do corpo, né, de contato com o fluido, e ρ é a densidade do fluido. Já para baixas velocidades, como num fluido viscoso, a força de arrasto ela é diretamente proporcional à velocidade. E a constante K depende de parâmetros geométricos do corpo e do fluido. Bom, em ambos os regimes, um corpo se movimentando, vamos pensar em queda, tende a atingir uma velocidade constante após um certo tempo.
E a essa velocidade nós damos o nome de velocidade terminal. Isso ocorre porque, conforme a velocidade aumenta, a força de arrasto também aumenta, até que ela se iguala à força-peso. E nessa situação, a força resultante é nula. E veja, se a gente tomar um fluxo turbulento e substituir a força de arrasto aí, nós podemos isolar o V e nós chegamos que a velocidade terminal é a raiz quadrada de 2mg sobre ρAc. Como exemplo, se a gente pensar numa gota de chuva, ela alcança rapidamente essa velocidade terminal, que é de cerca de 27 quilômetros por hora. E olha, ainda bem que existe a força de arrasto. Se não tivesse ela, a velocidade da gota da chuva seria da ordem de 550 quilômetros por hora. Bastante, né? Mas como eu faria para determinar a velocidade do corpo em queda para qualquer instante de tempo, inclusive antes de atingir a tal velocidade terminal? É isso que nós vamos fazer agora. E aí vocês vão entender o porquê que a gente desprezou o atrito quando nós estudamos objetos em queda. E aí nós vamos simplificar agora a força de arrasto para baixas velocidades. E a gente vai escrever ela na forma de uma constante, que eu chamei aqui de B, vezes a velocidade. Essa constante depende dos parâmetros geométricos e do fluido em que o objeto está caindo. No caso aí o ar, né? Para resolver, vamos aplicar a segunda lei de Newton, considerando as forças que atuam sobre o objeto em queda e adotando o eixo y para baixo. Então, nós temos força resultante é massa vezes aceleração, na forma dv/dt. Substituindo as forças, temos mg menos b vezes v igual a m dv/dt. Vamos só dar uma ajeitadinha aí, dividindo os dois lados por m, para chegar na equação dv/dt igual a g menos bv sobre m. Veja que essa equação ela é um pouco diferente do que a gente tem visto até agora. Essa equação tem uma derivada da velocidade com relação ao tempo, e essa derivada depende da velocidade. Então é uma equação diferente do que vocês viram até o momento. E essa equação recebe o nome de equação diferencial ordinária, uma EDO. Essa daqui, no caso, é uma EDO de primeira ordem, porque ela depende da derivada de primeira ordem. A solução de uma equação desse tipo é sempre uma função, tá? E aí eu vou deixar um anexo no fim dos slides da forma como a gente chega na solução. Então, a solução dessa EDO pode ser obtida de várias formas e vocês vão aprender aí no curso na parte de equações diferenciais. Mas uma das formas de fazer é pelo método da integral, que eu deixei lá no final dos slides. A solução obtida para essa expressão é v de t igual a mg sobre b vezes 1 menos exponencial de menos bt sobre m. E aí vamos analisar essa equação. Para t pequeno, bem menor que a razão m sobre b, está dentro lá da exponencial, né? Então eu estou pegando m sobre b. Nós chegamos que v de t é igual, proporcional a g vezes t. E lembra dessa expressão? A gente viu lá na cinemática da queda livre. Veja que não é tão simples chegar nisso aqui. Eu usei, na verdade, a expansão em série de Taylor, tá? Agora, para t grandes, maiores que m sobre b, a velocidade tende para terminal. E para esse tipo de força de arrasto é mg sobre b. Tá? E esse termo aparece aí, é o que aparece na frente da expressão, multiplicando 1 menos a exponencial. Agora vamos fazer o gráfico, né, dessa função. Veja que ela tem uma tendência de atingir o valor da velocidade terminal. E outro detalhe, quando a gente despreza a resistência do ar, e usamos a primeira expressão, a gente tem um comportamento linear representado em verde. E ela é uma boa aproximação para tempos pequenos, né? Veja que o comportamento linear ele é bem próximo aí do comportamento da exponencial ali, tá?
Bom, e para terminar, né, eu vou deixar então como anexo no final dos slides a forma de resolver a EDO quando nós temos um regime turbulento, que a força de arrasto é proporcional ao V ao quadrado. Exemplo 3. Um paraquedista de 80 kg cai pelo ar com densidade de 1,15 kg por metro cúbico. Suponha que seu coeficiente de arrasto seja 0,57. Quando ele cai na posição de águia, seu corpo tem área de 0,94 metros quadrados em relação ao vento. Mas quando ele mergulha de cabeça, com os braços próximos ao corpo e pés juntos, sua área é reduzida para 0,21 metros quadrados. Quais são as velocidades terminais nos dois casos? Então, como nós vimos em aula, a velocidade terminal para altas velocidades é dada por Vt igual a raiz de 2mg sobre ρAc. E aí basta a gente calcular essa velocidade em cada uma das situações. Né? Então, a velocidade terminal com o paraquedista na posição de águia, chamada de Vt1, é igual a 2mg dividido por ρA1 vezes t. Então, a única diferença vai ser a área. Né? Então, a velocidade terminal 1 vai ser 2 vezes 80 vezes 9,8 dividido pela densidade do ar, 15, vezes a área, que é 0,94, vezes o coeficiente 0,57. Tá? Então, fazendo essa continha, velocidade terminal, posição de águia, vai dar 50,4 metros por segundo, tá? Isso aqui, em quilômetros por hora, é equivalente a 182 quilômetros por hora, tá bom? Agora vamos para o caso 2. Velocidade terminal 2 vai ser raiz quadrada de 2 vezes 80 vezes 9,8 dividido por 15 vezes 0,21 vezes 0,55. E aí a gente chega que essa velocidade terminal é de 107 metros por segundo. É o equivalente a, pasmem, 384 km por hora. Algumas aulas atrás, nós estudamos os movimentos circulares. E nós vimos que nesses movimentos, sempre há uma componente da aceleração apontando para o centro da trajetória. E nós demos o nome para essa aceleração de aceleração centrípeta ou componente centrípeta da aceleração. E nós vimos também que, pela segunda lei de Newton, se tem uma aceleração, tem que ter uma força resultante. E no caso dos movimentos circulares, essa força resultante, pelo menos uma das componentes dela, tem que estar apontando para o centro da trajetória. E essa componente da força resultante, nós damos o nome de força centrípeta ou componente centrípeta. Juntando a segunda lei de Newton com a aceleração centrípeta, nós vemos que o módulo da força resultante centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Veja que a força resultante centrípeta, ela não é um novo tipo de força, mas ela apenas indica a orientação da força. Qualquer das forças que nós estudamos na aula passada, ou na aula de hoje, ou outra força, faz o papel de força centrípeta. Veja na figura o menino girando uma pedra por meio de um fio. Nesse caso, a força centrípeta é exercida pela força de tração no fio. Então, força resultante aí nesse caso, a força resultante para a trajetória circular, a componente da força resultante nessa trajetória circular é executada pela tração no fio. Então, aí nesse caso, para essa componente, a tração é mv ao quadrado sobre r. Em um automóvel fazendo uma curva brusca para a esquerda, o que acontece com você dentro desse carro? Você é comprimido contra a porta do carro, que vai exercer sobre você uma força F de contato. Ela que, nesse caso aí, vai fazer o papel de força centrípeta.
né? Então aí, se a gente fosse calcular essa força, ela é igual a massa sua vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. Agora, sobre o carro, a força que mantém ele fazendo a curva é a força de atrito entre os pneus e a pista. Então, eu estou representando aí no carro a resultante dessas forças de atrito que atuam sobre os quatro pneus, né? E se eu fizer aí aplicar essa expressão para o carro, eu vou ter que essa componente centrípeta é a massa do conjunto, né, do carro mais as pessoas que estão dentro, né, vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Então vamos aplicar aí esse princípio para as montanhas russas, né? Falando nisso, quem nunca teve medo de ir numa montanha russa, principalmente essas que tem looping? Eu tinha medo, sim. E quando a gente é criança, dá um medo de cair dali, né? Principalmente. Mas a questão aqui é, por que o carrinho não cai dali? Pelo menos quando o brinquedo está em pleno funcionamento, né? Funcionando de forma correta. Bom, se a gente coloca o carrinho parado ali, é claro que ele vai cair, né? Então, pensando assim, o que faz o carrinho não cair é justamente o fato dele ter uma velocidade. E veja que esse é o mesmo princípio que mantém um satélite em órbita na Terra, né? Se a gente estender esse conceito. E se a gente estender mais ainda, é isso que mantém os planetas em órbita em torno do Sol. É justamente o fato dos planetas terem uma velocidade para executar esse movimento circular, ou praticamente, né, aproximadamente circular. Mas então, voltando para a questão aqui, né? Qual é que tem que ser a velocidade mínima para o carrinho fazer o looping e não cair? Então a gente começa fazendo a seguinte análise. Quais são as forças que atuam no carrinho no ponto mais alto? Eu já deixei anotadinho ali, que é justamente o peso e a normal, tá? E veja que a normal, ela está ali no caso em que o carrinho está em contato com a pista. Como a normal e o peso, nesse caso, atuam para baixo, a força resultante centrípeta, nesse caso, é a soma dessas duas forças. É o peso mais a normal. Então, P mais a normal é igual a mv ao quadrado dividido pelo raio, tá? Agora veja, se a gente está procurando a menor velocidade necessária para o carrinho executar o looping, né, então o que vai acontecer? Na iminência dele cair, a força de contato entre o carrinho e a pista é zero, né? Então a normal passa a ser zero, então nós só vamos ficar com a força peso. E aí, se a gente cortar a massa, enfim, dar uma ajeitadinha aí, a gente chega aqui. A velocidade mínima para o carrinho completar o looping é raiz de G vezes R, ou R vezes G, tá bom? Então, para terminar, exemplo 4 do Halliday. Um disco de metal de massa M 1,5 kg descreve uma circunferência de raio 20 centímetros em uma mesa sem atrito, enquanto permanece ligado a um cilindro de massa 2,5 kg pendurado por um fio que passa por um furo no centro da mesa. Que velocidade do disco mantém o cilindro em repouso? Então vamos lá, né? Um problema interessante em que a gente tem um disco girando e o fato dele girar mantém o cilindro aqui paradinho, né? Sem cair. Então é bastante interessante, né? Aqui nós temos o peso, a força de tração e aqui só aí no plano, né? Para esse disquinho aqui, a tração aqui é a mesma, né? No caso, supondo aí um fio ideal, essa tração é igual a essa. Então veja que interessante, o simples fato dela ter essa velocidade aqui mantém esse cilindro aqui paradinho. E é isso que nós vamos ver, né? Qual tem que ser a velocidade para que isso de fato aconteça. E por que isso acontece, né? O fato disso acontecer é que você tem, então, essa força centrípeta, né? Que é feita pela tração e que mantém esse corpo em repouso. Então vamos aplicar a segunda lei de Newton para cada um deles, né? Então, para a caixa de massa e mão, nós temos que
Anotando aí, né, força, os eixos X. Então a gente vai ter, né, mg menos t. Se ele está paradinho, massa vezes aceleração dá zero. Ah, então m vezes g é igual a t. Simplesmente isso. Né? Se eu quero garantir o repouso, né, então a velocidade mínima tem que estar nessa condição. Para a caixa eminho, o que vai acontecer aí? Aí ela vai ter uma força resultante que é do tipo centrípeta. E ela vai ser, então, mv ao quadrado sobre raio. Tá? Então, nesse caso aqui, você tem uma aceleração obrigatória que aponta para o centro da trajetória. Tá? Então, vamos lá, né? Aqui vai ficar a força resultante na caixa M é simplesmente a tração, é m ao quadrado sobre, tá? E aí, se eu pegar a 1 aqui, equação 1 e a 2, e eu substituir, né, 2, 1, nós vamos tirar que m vezes g é igual a m ao quadrado r, tá? Como ele está pedindo a velocidade, então nós vamos ter, isolando aqui, né, vai ficar emão sobre eminho g. Então aqui, ó, já passando a raiz quadrada, né? E substituindo os dados. Massa emão meio dividido por meio vezes 9,8 vezes 0,2. A velocidade vai ser de 1,81 metros por segundo. Então essa aqui é a velocidade mínima para que a massa fique em repouso. Se houvesse aceleração da caixa M, né? Se ela acelerar tanto para cima quanto para baixo, aí aqui não vai ser zero, você vai ter uma aceleração aqui, beleza? Mas não vem ao caso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido. Qualquer dúvida, deixa lá um comentário no Moodle, pode ser no fórum ou no chat, beleza? Um abraço a todos.